Gente, eu estava falando agora há pouco sobre hipótese, né? Eu coloquei a hipótese de uma maneira bem simples, como ela sendo um palpite. Eu acho que é desse jeito. E o termo teoria, hein? Onde é que o termo teoria ele se enquadra nisso? Bom, teoria, gente, ela é uma explicação testada e comprovada a respeito de fenômenos amplos na natureza. Claro que a gente vai tentar explicar melhor o significado desse conceito. Para começar, é muito importante a gente diferenciar o termo teoria do que a gente usa na nossa linguagem coloquial, né? Quantas vezes você não falou assim, conversando com um amigo seu? Eu tenho uma teoria sobre isso. Como quem diz, eu acho que é desse jeito. E aí que tal você começar agora a usar a nomenclatura correta? Quando você acha que é desse jeito, você não tem uma teoria. Você tem uma hipótese. Eu tenho uma hipótese sobre isso. Porque uma teoria, na verdade, é uma explicação que foi testada e já foi comprovada. Ou seja, a grande diferença entre os termos hipótese e teoria está aqui. O termo hipótese diz respeito, gente, a uma explicação que eu ainda tenho que testar, uma explicação ainda a ser testada, como a gente estava colocando, eu faço questão de escrever aqui bem grande, é o meu palpite. Quando eu digo eu acho que é desse jeito, eu tenho uma hipótese sobre isso. E teoria, gente, é uma explicação que já foi testada, é uma explicação que já foi comprovada a respeito de um determinado fenômeno. O que quer dizer que, nesse caso, de uma certa maneira, a teoria é uma certeza. Então, que tal você começar a usar a nomenclatura correta? Então, a próxima vez que você estiver falando com alguém, você vai dizer assim, eu acho que é desse jeito. Então, você não vai dizer, eu tenho uma teoria sobre isso. Não, não. Você vai dizer, eu tenho uma hipótese sobre isso, porque a hipótese ainda é achismo, né? Você só pode dizer que é teoria quando você teve uma ideia, testou, com direito a grupo controle, grupo teste, a diferença entre o grupo controle e o grupo teste com uma única variável, experimento lá dentro do método científico, a explicação foi testada e foi comprovada, você tem agora certeza absoluta que é daquele jeito, aí sim, moçada, a gente pode chegar e utilizar a nomenclatura teoria. Eu faço inclusive aqui, né, um comentário que a gente às vezes, mesmo na biologia, a gente não usa nomes muito apropriados. Quantas vezes você ouve falar em teoria da geração espontânea? Tá errado, né? Porque a teoria da geração espontânea, ela se mostrou falsa, né? Então, nesse caso, gente, não é adequado. Quantas vezes a gente fala sobre teorias sobre origem da vida? Na verdade, não é apropriado, porque a origem da vida é o tipo da coisa que eu nunca vou ter certeza de nada, né? Enquanto eu não inventar uma máquina do tempo para voltar lá e ver como a vida surgiu, eu sempre vou ter palpite. A origem da vida sempre é eu acho. Então, ao pé da letra, geração espontânea biogênese não era para chamar de teoria, que é uma ideia falsa, né? Teoria testada e comprovada. Ideias sobre a origem da vida não deveriam ser chamadas de teorias, porque eu não tenho como comprovar nada daquilo sobre a origem da vida. Hipótese seria o nome mais correto, né? São ideias com embasamento científico, mas que eu não tenho como chegar e comprovar. Muitas vezes eu não tenho nem sequer como testar alguns aspectos daquelas hipóteses, né? Alguém vai lá e diz, ô Landinho, você estava colocando assim, né? Quando você pega lá as 7 etapas do método hipotético dedutivo, quando você vai lá e tem que o resultado da experiência foi diferente do que você estava esperando, a hipótese é falsa. Quando o resultado da experiência foi exatamente igual ao que você estava esperando, a hipótese é verdadeira, passa a ser verdade. Uma hipótese verdadeira passa a ser uma teoria? Não. Uma hipótese verdadeira não passa a ser uma teoria. Porque a teoria implica em algumas coisas, né? Ela tem que ser testada e foi comprovada e sobre fenômenos amplos da natureza. Toda teoria é megalomaníaca. A teoria, moçada, ela quer explicar não uma coisa detalhada, ela quer explicar o mundo de uma vez. Ela não explica situações individuais, ela explica situações generalizadas, né? Daí eu posso colocar uma ideia para vocês. Estava falando que o Francesco Redi, ele provou que toda mosca veio de outra mosca. Gente, eu posso dizer que isso é uma teoria? Não. Ele se tinha uma hipótese, ele achava que toda mosca vinha de outra mosca, faz a experiência e mostra que toda mosca vinha de outra mosca. Eu não vou dizer que isso é uma teoria, mas isso aqui é uma verdade.
Logo, logo, a galera começou a pegar a experiência do Francesco Redi e repetir para outros animais. E mostrou que toda abelha vem de outra abelha. E mostrou que todo sapo vem de outro sapo. Nada disso é teoria, são verdades. Entretanto, lá pelas tantas, alguém diz: toda mosca, toda abelha, todo sapo vem de outra mosca, de outra abelha e de outro sapo. Então, nesse caso, todo ser vivo vem de outro ser vivo pré-existente. Opa, gente, olha a diferença em relação às ideias. Quando a gente fala que toda mosca vem de outra mosca, não é uma teoria. Toda abelha vem de outra abelha, não é uma teoria. Todo sapo vem de outro sapo, não é uma teoria. Mas quando eu digo todo ser vivo vem de outro ser vivo, eu estou generalizando. Estou falando de fenômenos amplos na natureza. Quando eu generalizo, isso é uma teoria. Tem até um nome para essa teoria, é a teoria da biogênese, né? A biogênese defende que seres vivos podem surgir de corpos brutos. A biogênese defende que todo ser vivo vem de outro ser vivo, obrigatoriamente. Por exemplo, gente, pegando lá a aula passada, a gente comentando que a moçada, né, um cara chamado de Robert Hooke, por volta de 1660, começa a observar, de repente, a primeira célula. E aí, nessa brincadeira de observar a primeira célula, a galera começa a fazer observações, né? Animais são formados por células. Isso aqui é uma teoria? Não, mas isso aqui é uma verdade. Já alguém vai dizer, plantas são formadas por células. Isso aqui é uma teoria? Não, isso aqui é uma verdade. Notem que, quando eu coloco e provo que todo animal é formado por células, gente, é uma verdade. Todo vegetal é formado por células. Isso aqui é uma verdade, mas são situações individuais, né? São situações particulares. Quando eu generalizo, todo ser vivo é formado por células. Gente, quando eu falo desse jeito, agora eu estou falando de fenômenos amplos na natureza, eu estou agora generalizando, isso aqui é uma teoria, é a chamada teoria celular, é a famosíssima teoria celular. Então observem a diferença, quando a gente vai lá, moçada, e coloca desse jeito, né? Falando do animal em particular, não é uma teoria ainda, é uma verdade científica. Da planta em particular, não é uma teoria ainda, é uma verdade científica. Mas quando a gente fala, todo ser vivo é formado por células, que eu estou generalizando, agora sim estou diante de uma teoria, uma generalização. Por isso que eu disse que toda teoria é megalomaníaca, né? Teoria não explica uma situação peculiar, uma situação particular. Ela explica fenômenos gerais, ela generaliza. Então eu tenho situações individuais, a planta, o animal, situações gerais, passa a ser uma teoria. O Landim, e onde é que o nome lei aparece aí na história? Onde é que o nome lei aparece aí na história? Muito bem, hein, gente? Quando a gente fala lá para vocês a respeito lá de lei, o termo lei, gente, descreve um fato que sempre se repete diante de determinadas condições. Notem uma coisa, quando eu falo que sempre se repete sobre determinadas condições, eu estou dando a ideia também de generalização em relação a esse caso. Então, qual a diferença, por exemplo, de um fato para uma lei? Fato é individual, lei é uma generalização. Por exemplo, eu vou lá e pego esse pincel e jogo para cima e ele cai. No que eu jogo o pincel para cima e ele cai, fato. Se eu jogar o pincel para cima, ele cai. Entretanto, se eu disser para você, toda vez que eu jogar o pincel para cima, ele vai cair, gente, isso se torna uma lei, porque eu estou generalizando. Inclusive, uma lei, ela pode ser usada para prever determinadas situações. Porque quando eu joguei o pincel para cima, ele caiu. Joguei outra vez, ele caiu. Joguei outra vez, ele caiu. Chegou a hora que eu vou chegar à conclusão. Toda vez que eu jogar o pincel para cima, ele vai cair. Então, é um fato que sempre se repete em determinadas condições, passa a ser uma lei, tem até um nome para essa lei, lei da gravidade. Então, lei, um fato que sempre se repete em certas condições. A diferença, fato é isolado, fato é, joguei o pincel para cima, ele desceu, fato. Lei, generalizar,
Toda vez que eu jogar o pincel para cima, ele vai descer. Toda vez que nessa situação aqui na Terra, que nesse lugarzinho onde eu estou aqui parado, eu jogar o pincel para cima, ele vai cair. Generalização. Eu não preciso nem jogar o pincel. Eu sei que se eu jogar o pincel para cima, ele vai cair. Eu estou generalizando, eu estou prevendo. Isso é uma lei. Aliás, é muito importante lembrar a diferença entre lei e teoria. Existe lei da gravidade, existe teoria da gravidade. A lei da gravidade vai dizer, de maneira bem simples, que tudo que sobe tem que descer. Ou seja, lei é o fato. Tudo que sobe tem que descer. Enquanto que uma teoria é a explicação do fato. A teoria explica por que tudo que sobe tem que descer. Então, se eu falar em lei da gravidade, tudo que sobe tem que descer, é um fato. Joguei o pincel para cima, ele vai cair, é um fato. Teoria da gravitação, ela explica por quê. Ela explica por que vai ser desse jeito. Por que se eu jogar o pincel para cima, ele vai cair. E aí, a teoria da gravitação explica isso, né? Inclusive, um detalhe importante. Lei é um fato e, como tal, ele é imutável. Fato é uma verdade absoluta que não tem como mudar. Não tem, gente, como você revogar a lei da gravidade. Não tem nenhuma situação em que eu vou jogar esse pincel para cima, nessa sala, nesse lugar, e o pincel vai ficar parado no ar flutuando, ou o pincel ele vai subir até o fim do universo. Não existe. Jogou para cima, ele vai cair. Imutável. Fatos são imutáveis e leis, nesse caso, são imutáveis. Agora, uma teoria, ela é explicação. Explicações, elas podem ser mudadas, de maneira que uma teoria, ela é uma certeza. Mas ela é uma certeza momentânea. Porque à medida que a ciência evolui, novos conhecimentos são adquiridos, a maneira de explicar as coisas acaba mudando. Pega, por exemplo, né, moçada, das aulas lá de física, né? A teoria da gravitação de Newton, né? Tudo bem, eu também odeio física, né? Ainda bem que vocês sabem tudo de física. A teoria da gravitação de Newton, ela diz que tudo que sobe tem que descer porque eu tenho a atração de uma massa menor que a massa do pincel pela massa maior que a massa da Terra. Então a gente lembra lá das aulas de física que a teoria da gravitação de Newton explica a queda do pincel devido à atração de massas, né? A massa menor é atraída pela massa maior e aí vai. Entretanto, vai lá no começo do século XX, Einstein começa a colocar a teoria da relatividade e começa a colocar as ideias sobre gravitação de outra maneira. Ele argumenta que a Terra é um corpo muito grande e promove uma deformação no espaço-tempo, e essa deformação no espaço-tempo de corpos com muita massa acaba fazendo os corpos de menor massa serem atraídos. Ou seja, a gente muda aquela explicação do Newton de corpos menores são atraídos por corpos maiores, corpos de menor massa são atraídos por corpos de maior massa, para a teoria da gravitação de Einstein, que fala em deformação do espaço-tempo e outras lombras mais. Gente, na verdade, não me interessa nem Newton nem Einstein. A porra do pincel continua caindo no mesmo tempo. Ao mesmo tempo, do mesmo jeito, né? A lei, ela não vai ser mudada. A lei continua sendo imutável. Joguei o pincel para cima, ele vai cair. O que pode mudar é a explicação. O que pode mudar é por que o pincel cai, né? Eu posso alterar essa explicação. Como a teoria da evolução de Lamarck, ela foi substituída pela teoria da evolução de Darwin, que foi substituída pela teoria do neodarwinismo. Ou seja, os seres vivos continuam evoluindo do mesmo jeito. Fato, seres vivos evoluem. O que muda é a maneira de explicar como é que eles evoluem. Muda a maneira de explicar. Lamarck explica de um jeito, Darwin do outro, o neodarwinismo explica do outro jeito. Então a lei e o fato não pode ser mudado. A teoria, a explicação do fato, aí sim, à medida que a ciência evolui, pode ser que ela mude. Então a teoria é uma certeza, mas é uma certeza momentânea, até que alguém arranje uma maneira melhor de explicar aquele fenômeno.